Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Pastor Adriano Moreira, mais uma vez com você, nessa oportunidade e desta feita para mais um texto que você entendeu errado. Desta feita estaremos falando de Jó, capítulo 41, verso 22. Portanto, você entendeu errado, Jó 41, verso 22. Mas eu não posso deixar de sempre pedir a você para fazer a inscrição no nosso canal, para você clicar no sininho, para você curtir, para você comentar e compartilhar com muita gente. Quanto mais você curtir, mais relevante para o canal fica esse nosso conteúdo. E nós vamos agradecer a você bastante por isso. Então, vem comigo entender certo o que você entendeu errado. Bom, nesta série que você entendeu errado, nós temos enfatizado os erros de interpretação de muitos textos bíblicos que normalmente, quase sempre, se não todas as vezes, são negligenciados os seus contextos e principalmente o contexto imediato. Este texto de Jó 41, verso 22, na versão corrigida, que é uma das versões um pouquinho mais antigas, ele está assim escrito: no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Bem, em algumas versões diz também que salta de alegria. Bom, esta afirmativa de que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria, ela se tornou muito comum entre os cristãos. Inclusive pregadores gostam muito de falar sobre. Embora ela até possa trazer um princípio válido nas Escrituras de que a alegria diante do Senhor é algo verdadeiro, não se pode dizer que essa é uma frase nesse versículo bíblico, né? Isso que esse versículo bíblico está falando para a gente. A questão é que essa ideia ela é exatamente uma interpretação equivocada desse texto de Jó. Então, o que a gente precisa entender para sermos bem objetivos dessa maneira e dessa forma e desta feita nesse texto de você entendeu errado, Jó 41, 22. Primeiro, a quem se refere o pronome prepositivo dele que está neste texto? Diante de quem que a tristeza salta de alegria, a princípio? Jó ouviu sobre a obra divina na criação e foi submetido a uma série de questionamentos. A gente, só para rapidamente lembrar, Jó foi o cidadão que, mesmo sendo temente ao Senhor, vivendo diante da presença do Senhor, Jó acaba de alguma forma se sentindo mais justo do que Deus. E nessa questão de se sentir mais justo do que Deus, quando começa a responder as perguntas de Jó, Deus responde fazendo perguntas. Isso desde o capítulo 38 em diante. E no 40 e no 41, Deus começa a falar da sua grandeza de modo poético sobre a criação. E é justamente nesses questionamentos que Jó teve com Deus, que expressam a pequenez e insignificância humana, que Deus vai responder isso para Jó. Diante do Deus Criador, sustentador de todas as coisas, Deus começa então a citar no seu discurso duas grandes criaturas. Uma é a chamada Behemoth, está no capítulo 40, que muitos entendem se tratar de um hipopótamo. No capítulo 41, Deus vai descrever uma outra criatura chamada Leviatã, que muitos traduzem, entendem e interpretam como um monstro aquático, como um crocodilo, e alguns chegam até a dizer dinossauro. Então, o que está sendo dito aqui, ou seja, na verdade o que Deus está dizendo a Jó é que assim como o homem ele é incapaz de resistir a essas criaturas ferozes, então obviamente é loucura o homem também pensar que pode resistir ao Criador. Então basicamente a gente precisa entender que esses dois capítulos, o 40 e o 41 de Jó, é Deus falando de duas criaturas que ele descreve como indomável, ele descreve como feroz, ele descreve como um terror e descreve como criaturas que o homem não consegue dominar. E aí Deus diz assim: bom, se vocês homens não conseguem dominar a essas criaturas, e o criador dessas criaturas,
o que se pode pensar, o que se pode dizer? Então essa é a primeira coisa a ser dita, é diante de quem que se salta aí, né, a princípio de alegria? É não diante de Deus, é diante do Leviatã, esse monstro marinho, e que para alguns é até uma descrição de uma espécie de dinossauro. Segunda coisa a ser dita é: diante dele até a tristeza salta de alegria ou de prazer. Bom, essa tradução ela está na versão corrigida, que é uma das versões mais antigas. O que na verdade o texto está dizendo? É que diante da presença do Leviatã, o que se percebe é uma tristeza saltando de alegria? Não. O texto vai falar é que na presença do Leviatã, o que se percebe na verdade é terror, é pavor, é medo, por causa da força descomunal dessa criatura aqui descrita. Na Nova Versão Internacional, o texto está assim: tanta força reside em seu pescoço, que o terror vai adiante dele. Na Almeida Revista e Atualizada, está escrito assim: no seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Na tradução ecumênica brasileira, está escrito assim: no seu pescoço reside a sua força, diante dele salta o espanto. Bom, é importante dizer que o termo hebraico onde está falando alegria para alguns é o termo deabat. Deabat é desânimo, é espanto, é tristeza. Então, na verdade, não é alegria que esse texto deveria ser traduzido. É justamente tristeza. Traduzindo, como em algumas dessas versões aqui, que nós já citamos, o texto, na verdade, ele está dizendo que diante do Leviatã, pela sua robustez, pelo seu terror, a própria tristeza, ela pula de espanto. A própria tristeza pula de terror. A própria tristeza pula de admiração e não de alegria. É porque o termo hebraico pular aí, ele pode ser também traduzido como dançar, como de alguma forma pular, dançar ou até alegria. E só que dentro desse contexto imediato não pode se dizer que a tristeza pula ou a tristeza se alegra de terror, mas sim que a tristeza pula ou salta de terror. Essa seria e é a melhor tradução. Agora, é importante que você que entendeu certo, vale também ressaltar que na presença do Senhor, sim, há abundância de alegria. Não é isso que nós estamos falando, o contrário não. Porque, por exemplo, o Salmo 16, verso 11, diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, portanto, agora que você entendeu certo, só não saia por aí dizendo que a tristeza diante do Senhor vai saltar de alegria, baseado em Jó 41, verso 22. Portanto, deixe seu like, seu comentário, suas críticas, compartilhe, porque afinal de contas esse canal também é seu.